Bom dia. Agora nós vamos iniciar o estudo do capítulo 10 sobre reações de substituição de haletos de alquila. Nesse primeiro tópico, nós vamos verificar como os haletos de alquila reagem. Bom, então aqui nós temos um exemplo de um haleto de alquila primário, né? Onde você tem um átomo muito eletronegativo que está ligado a um carbono sp3. Quando ele reage com a substância, nesse caso representado por Y-, essa substância pode agir como uma base ou como um nucleófilo. Se ela agir como um nucleófilo, ela vai substituir esse átomo de halogênio que está aqui, então gerando um novo composto, né? Os haletos de alquila são bastante interessantes nessas reações de substituição, porque eles são bons grupos abandonadores, né? São bons grupos de saída da molécula, já que eles formam bases fracas que têm boa estabilidade. Então, neste capítulo, nós vamos nos ater a este tipo de reação, que é a reação de substituição. Mas, no próximo capítulo, capítulo 11, esse Y- ele pode atuar também como se fosse uma base. Atuando como uma base, ele poderia remover um átomo de hidrogênio desse carbono vizinho aqui, gerando então uma ligação dupla que seria um alqueno, tá certo? Então, esse tipo de reação, que é a reação de eliminação, nós vamos estudar no próximo capítulo, no capítulo 11. Então, as reações de substituição, elas são muito úteis, pois um haleto de alquila ele pode ser convertido rapidamente em uma variedade de outras substâncias. Então, os haletos de alquila que nós temos seriam o haleto formado pelo fluoreto, cloreto, brometo e o iodeto, tá certo? Nós, ao longo do nosso estudo, vocês vão perceber que o haleto de alquila formado pelo fluoreto é o menos útil nas reações de substituição. Bom, existem dois mecanismos importantes para a reação de substituição. Então, lembrando aqui, você tem o haleto, né, que poderia ser flúor, cloro, bromo ou iodo, que é um átomo bastante eletronegativo, está ligado ao carbono sp3, então essa ligação está bastante polarizada, né? O carbono parcialmente positivo, enquanto o halogênio parcialmente negativo. Num primeiro mecanismo, o qual nós vamos chamar de mecanismo SN2, o nucleófilo ele vai ser atraído pela carga parcial positiva do carbono, né? Que está polarizada essa ligação aqui. Quando esse nucleófilo então ataca pelo lado de trás esse carbono positivo, o halogênio, que é um bom grupo de saída ali, sai aqui pela frente, gerando então um produto de substituição. Essa reação é chamada de SN2 porque ela depende da concentração tanto do nucleófilo quanto do haleto de alquila que você está usando. Um outro mecanismo seria o mecanismo SN1. A primeira coisa que ocorre no mecanismo SN1 é a saída do haleto, gerando então um carbocátion, né? Então essa é a primeira etapa da reação. Depois que esse carbocátion for formado, aí o nucleófilo ataca esse carbocátion, gerando o produto de substituição. Então esse mecanismo nós chamamos de SN1 é porque a primeira etapa, que é a etapa determinante da velocidade dele, depende da concentração apenas do haleto de alquila, não depende da concentração do nucleófilo. Então, quando nós estivermos então estudando as reações de substituição de haletos de alquila, a pergunta que se faz: qual o mecanismo que vai gerar o produto? Vai ser o mecanismo SN2 ou vai ser o mecanismo SN1? Para você saber qual dos mecanismos vão ocorrer, nós vamos estudar isso ao longo das outras aulas, mas nós temos que analisar os fatores que determinam o mecanismo da reação. Esses fatores seriam a estrutura do haleto de alquila, por exemplo, um haleto de alquila primário, geralmente ele sofre reação SN2, enquanto um haleto de alquila terciário geralmente sofre uma reação SN1. E já o haleto de alquila secundário ele pode sofrer tanto uma reação SN2 quanto SN1. Nós também precisamos verificar a reatividade do nucleófilo. O nucleófilo é importante nas reações SN2, já que um bom nucleófilo nas reações SN2 aumenta a velocidade da reação, já que o nucleófilo participa, né, da etapa determinante da velocidade. Já na reação SN1, o nucleófilo pode ser um nucleófilo fraco, porque a etapa determinante da velocidade
não precisa do nucleófilo. A concentração do nucleófilo também é importante, porque nas reações SN2, que depende do nucleófilo na etapa determinante de velocidade, isso vai ser importante. Já nas reações SN1, como a etapa determinante de velocidade não depende do nucleófilo, a concentração do nucleófilo não é tão importante. E também o solvente da reação, ele pode interferir na velocidade da reação, tanto S1 quanto SN2, que nós vamos verificar ao longo desse capítulo. Então essa aula se encerra aqui e até a próxima aula.